Senhor, essas pessoas que estão neste lugar nessa manhã é porque querem saber dos teus caminhos, Senhor. Querem saber, Senhor, das tuas veredas. Querem saber, Senhor, o que te agrada, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor. Que nessa manhã o Senhor venha sobre nós, que o seu Espírito fale conosco, que as tuas verdades e as tuas revelações caiam, Senhor, caiam na nossa alma, se misturem, Senhor, com o nosso espírito, Senhor, para que nós não sejamos mais os mesmos, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Senhor nessa manhã. Te glorificamos, Senhor. Exaltamos o teu nome, Jesus. Louvado seja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amém. Queridos, nós estamos falando a respeito de princípios, né? E dentro dos princípios nós falamos de algumas coisas, né? Nós subdividimos, né? O título, né? E hoje nós ainda estamos falando de atitudes espirituais. Então, inicialmente falamos sobre princípios mesmos, princípios básicos da palavra. Depois falamos sobre práticas espirituais e agora nós estamos falando sobre atitudes espirituais. E hoje eu gostaria de falar sobre algumas atitudes que são atitudes extremamente carnais. São coisas que são abominação ao Senhor. Então, o tema dessa aula, eu acredito que a gente não consiga fazer numa aula só, mesmo porque tem a parte 1 e a parte 2, tem mesmo, né? Mas o tema dessa aula é abominação ao Senhor. Resumidamente, né? Porque na verdade a frase é as coisas que são abominação ao Senhor. E eu queria te perguntar, você sabe quais são as coisas que o Senhor abomina? Porque em vários trechos da palavra do Senhor existem essa referência, né? É abominação ao Senhor, abominação ao Senhor, abominação ao Senhor. Então nós sabemos, né, algumas coisas, né? Isso é abominação ao Senhor, isso é abominação ao Senhor. Nós estamos na igreja, né? Muitos já frequentaram a escola bíblica dominical, nós estamos numa escola de ministérios, mas nós sabemos. Eu queria que você abrisse em Provérbios capítulo 6, e Provérbios capítulo 6 vai falar de 7 coisas. Diz assim: 6 coisas que aborrecem ao Senhor, e a 7ª ele abomina. Enquanto você abre aí, eu queria que você fosse se perguntando, você sabe quais são essas 7 coisas? Quais são essas 7 coisas que aborrecem ao Senhor? E quais são as coisas que ele abomina? E qual é essa 7ª coisa? Você sabe por quê, queridos? Eu não estou falando isso para te condenar, não, né? Deixa eu achar meu texto aqui. Provérbios 6. Isso. Vamos ler primeiro o texto? Perdoa, viu? Eu não sei, essa tocinha alcançou todo mundo essa madrugada na minha casa. Achei tão estranho. Estranho, né? Ouvi um filho tossindo, outro filho tossindo, agora eu estou tossindo. Eu ainda ando de moto, mas as crianças não, né? Provérbios 6, 16 diz assim: as 6 coisas que o Senhor odeia, né? Algumas versões está aborrece, né? As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. Quem tem uma versão diferente dessa no verso 16? Quem tem e pode ler? Ok. Alguém mais tem uma versão diferente?
16. Pode falar alto. Queridos, olha só. Está dizendo que existem 6 coisas que o Senhor odeia. É forte a palavra odiar? É forte, né? Tem 6 coisas que ele odeia. E existe mais uma, que é a 7ª, que ele abomina. Você sabe o que é abomina? Abomina é uma coisa que a pessoa acha execrável. Ela quer tirar de perto dela. Abomina quer dizer uma coisa que a pessoa tem repulsa. Eu tenho nossa, não chega nem perto. Não quero nem, sabe, aquilo que te dá repulsa mesmo, que te dá irque, né? Que te dá nojo. Então, quando a palavra do Senhor diz que ele abomina algo, né? Se ele fala que ele odeia, nós já temos que ficar muito atentos. Se ele fala que ele abomina, queridos, a gente tem que sair correndo. Não é? Por quê? Nós temos que saber as coisas que o Senhor detesta. Nós temos que saber as coisas que o Senhor abomina. Para quê? Para nós não fazermos. Se a nossa intenção é termos uma vida de comunhão com o Senhor, se a nossa intenção é ter uma vida próxima ao Senhor, eu não sei exatamente o que você sente, eu vou dizer o que eu sinto. O pastor pregou aqui, acho que domingo, e ele falou, né? Ele falou, eu quero ir para o céu, mas não basta eu ir para o céu, eu quero ficar bem perto do Senhor, né? Ele não falou isso? Vocês lembram? Ele falou, eu quero ficar bem perto do Senhor. Talvez você não entenda muito bem essa colocação, mas quando nós formos falar de salvação e reino, que existe uma diferença entre a salvação e existe uma diferença entre reino, reinar com Jesus, aí vai ficar um pouco mais claro para você. Mas isso tudo, queridos, isso tudo que nós estamos falando, além de ser para o seu crescimento como vida cristã, né? Que isso é o primordial, mas além disso, não só isso, mas além disso, é uma introdução para nós falarmos sobre recompensa e para falarmos sobre salvação e reino. Então, se a nossa intenção é estarmos próximos do Senhor, se a nossa intenção é de fato agradar ao Senhor, se a nossa intenção é de fato que o Senhor tenha prazer em nós, então nós temos que saber o que nós confiamos e o que Ele odeia, o que Ele não odeia, o que Ele abomina e o que é aprazível a Ele. Ontem eu até coloquei, não sei se fui eu ou o pastor Marinho, colocamos no grupo da igreja uma pregação de um pastor, não sei se vocês viram. Queridos, assim, assista, que você não vai se arrepender, assista. Ontem eu faço essas coisas fazendo alguma coisa em casa, que não dá tempo para ouvir uma pregação inteira sentada no sofá, né? Quem é dona de casa sabe. Então eu coloquei a pregação ouvindo, fazendo almoço, né? Eu estava fazendo almoço, o pastor estava lavando a louça. E daí foi daquele chororô, né? Eu chorando, fazendo almoço, ele chorando, lavando a louça. Aí no finalzinho a gente foi almoçar e ele falou, gente, eu vou desligar isso, porque senão eu não vou conseguir comer. Eu falei, que vai desligar o quê? Eu quero ouvir o final do negócio, né? Mas uma pregação maravilhosa. Mas aquele pastor disse algo, né, entre muitas coisas, ele disse algo muito, muito tremendo. Ele diz, que o Senhor chama a todos, Ele ama a todos, mas em nem todos Ele confia. Não é verdade? Nós temos que ter uma vida que desperte confiança em Deus. Nós temos que ter uma vida que o Senhor olhe para nós e fale assim, olha, eu posso confiar no William. Não vou entrar nisso agora, mas eu já falei aqui, acho que em uma escola de ministérios, quando eu estava falando com o Senhor a respeito de Jó, perguntando muitas coisas, né? Orando a respeito de Jó, perguntando o que ele precisava entender, né? As coisas, a Bíblia e a história de Jó e o que queria dizer e tal. E uma das coisas que o Senhor me disse, o Senhor disse,
eu podia confiar nele. Que tremendo, queridos. Você já imaginou? O Senhor olhar para nós e falar que Ele pode confiar em nós? Eu posso contar com essa pessoa, eu posso confiar, né? E para isso, nós não podemos aborrecer ao Senhor. Nós não podemos ter práticas de coisas que o Senhor odeia. Se nós praticarmos algo que o Senhor odeia, Ele vai ter prazer em estar conosco? Sabe aquele ditado que diz aí no mundo, né? Diga-me com... que diz no mundo e as nossas mães, né? Diziam. Nossa, minha mãe falava tanto. Diga-me com quem anda, que eu te direi quem és, né? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que você fica com quem você tem prazer, não é? Com quem você compartilha das mesmas ideias, quando você compartilha das mesmas coisas. Então é assim, você pode ver, na igreja nós temos um grande número de pessoas, mas você vai ver que tem pessoas que elas vão se juntando, né? Então às vezes a pessoa, é panelinha, não é panelinha, queridos, né? Não é panelinha. Isso acontece em qualquer lugar. No seu ambiente de trabalho não é assim? Existem lá 50 funcionários, mas você se aproxima de alguns, porque você tem mais afinidade, né? Porque combina mais com o seu jeito, você pensa mais ou menos a mesma coisa. Na escola é a mesma coisa, no meio da família é a mesma coisa, não é? Na família também, tem lá toda a família, mas tem aquelas pessoas que você se identifica melhor, que você tem prazer em estar junto. Na igreja também, né? Existem pessoas que pensam mais ou menos como você, tem mais ou menos o seu jeito, então as pessoas vão se aproximando. Isso é normal, queridos, isso é normal, não tem nada de errado nisso, isso é normal. Mas o Senhor também é assim conosco. Nós temos que ter uma vida que seja prazível a Ele, que Ele tenha prazer de estar conosco. Porque se a gente não fizer das nossas vidas uma vida prazível, Ele vai para outra panelinha. Você quer que Ele vá para outra panelinha? Eu quero que Ele fique na minha. Estou brincando, você está entendendo, né? Eu quero que o Senhor tenha prazer em estar comigo. E eu acredito que esse seja o desejo do seu coração. Então vamos ler as 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª que Ele abomina, e nós vamos falar um pouco delas, e vamos discorrer um pouquinho, né? Então, 16, as 6 coisas que o Senhor odeia. 7, que a sua alma abomina. Que é a 7ª, né? Seria a 7ª. Então, olhos altivos, língua mentirosa. Olhos altivos é a primeira, ok? Olhos altivos, 2. Língua mentirosa. 3. Mãos que derramam sangue inocente. 4. Coração que maquina projetos iníquos. 5. Pés que se apressam a correr para o mal. 7. Testemunha falsa que profere mentiras. 7 não, né? Eu pulei um? 6. 6. Testemunha falsa que profere mentiras. E 7, o que semeia contenda entre os irmãos. Queridos, olha que sério. Das 7 coisas, né? Que é tudo ruim, né? Tudo ruim. Ele tem razão de odiar, né? Das 7 coisas que ele odeia, a 7ª é o que semeia contenda entre os irmãos. Você sabe que eu fico tão impressionada com a palavra do Senhor? Olha, o Senhor está falando de irmãos, queridos, o Senhor está falando da igreja. Aqui nós estamos em Provérbios, não é? Olha que tremendo. Talvez as pessoas da época nem entendiam direito isso, né? Nem compreendia direito isso. Então nós vamos falar sobre cada um desses temas. Então eu queria, já que você está em Provérbios,
a primeira coisa que nós vamos falar é sobre olhos altivos, né? Então, os olhos altivos, queridos, vai falar de orgulho, né? Orgulho. Queridos, orgulho. E você vai perceber que tudo isso que nós vamos falar são coisas contrárias à natureza de Deus. São coisas que vão contra o caráter de Deus. São coisas que vão contra ao que o Senhor é. E se essas coisas vão contra o que o Senhor é, essas coisas têm que ir contra o que nós somos. Amém? Porque nós não somos templo do Espírito Santo? Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos pequenos cristos. Amém, queridos? Nós temos e estamos caminhando para a estatura do varão perfeito. O que tem que haver em nós é o fruto do Espírito. E queridos, veja, eu sei que às vezes a gente fala isso de uma forma mais didática, né, como aula, mas eu quero dizer para você que isso é a palavra do Senhor. O que vai fazer diferença é se você ouvir e colocar em prática. Se você entrar e pegar isso como uma informação apenas, como uma aula de domingo de manhã, isso não vai fazer diferença. Você precisa estar atento ao Espírito de Deus. Nós não podemos estar dormindo espiritualmente, amém, queridos? Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, nós estamos dormindo espiritualmente. Está sendo falado, né? Está sendo falado. Estava ouvindo um estudo, não sei se foi de sexta para sábado, né? Que eu fiz uma prova no sábado de manhã e eu né? Eu estava estudando, eu estava colocando um vídeo e daí eu percebi que eu não aguentava mais quando eu dei umas pescadas. Quer dizer, eu comecei a dormir. Eu já não estava ouvindo mais o que a pessoa estava falando. Às vezes nós estamos assim dentro da casa do Senhor. Um pastor, né? Não o pastor, nem a pastora, um pastor chega aqui e fala o que a Bíblia diz, e às vezes nós estamos dormindo. Queridos, não durma, amém? As 10 virgens, 5 estavam dormindo, não durma. Preste atenção no que a palavra do Senhor diz. Isso é muito importante. Então a palavra do Senhor diz que Ele odeia olhos altivos, Ele odeia o orgulho. A palavra do Senhor diz que Ele abate os orgulhosos. Você sabe o que abate, né? Extermina, queridos. Abate, extermina. Não é como abate boi, né? Ele, no nosso caso que somos crentes, né? Eu não creio que Ele mate, mas Ele derruba, né? Ele faz entrar na posição que a pessoa precisa. Então, vamos ler Provérbios 16, 18. Hoje nós vamos ler alguns versículos, né? Então, você fique atento aí para ser mais ágil. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Queridos, o caminho é esse. Sabe, às vezes, não é, infelizmente, né, não é só quem está fora da igreja que às vezes é orgulhoso, quem está dentro da igreja. E você percebe orgulho, assim, de várias formas, né? Então eu vou falar uma que uma vez o Senhor falou para mim, eu falei, nossa, né? Na verdade ele falou para um pastor, o pastor pregou e depois eu fiquei questionando porque eu não conseguia entender e daí o Espírito me convenceu, né? Mas você sabe que quando a pessoa é muito tímida, isso tem uma raiz de orgulho? Aí você fala, nossa, pastora, né? O que você está dizendo, né? A palavra do Senhor diz em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino. Aí você fala, não, mas tadinhos, né? Já é tímido, né? Já é acanhado. Mas não é, queridos, porque veja, a situação é um pouco mais complexa, então, mas eu vou falar de uma parte dela, tá?
o que muitas vezes acontece com o tímido? Às vezes o tímido, ele não faz algo de medo de fazer errado e ser criticado. Vocês entendem? De medo de fazer, não ser perfeito, não ser o melhor, e então alguém criticar. O medo de se expor. Você entende o que eu estou querendo dizer? O medo de se expor. Então, às vezes, a timidez, né? Não todas as vezes, às vezes. Amém, queridos? Guarde o que eu estou falando para depois você não falar que eu tô. Às vezes, porque podem existir outras coisas, problema de criação e várias coisas. Mas quem tem esse problema vai saber o que é. Quem tiver a timidez, né? Quem estiver ouvindo, né? Quem tiver a timidez e se avaliar, aí você vai saber se você faz parte desse grupo ou não. Não, eu não faço realmente, eu prefiro não fazer. Porque se eu fizer, eu vou me expor. E daí vão falar de mim, daí vão me criticar, e daí talvez eu não faça da melhor forma. Queridos, isso é o orgulho. Isso é orgulho. Então a pessoa deixa de fazer algo que ela iria fazer, ela prefere não fazer, contanto que ela não seja exposta. Né? Existe o orgulho de altivez mesmo, né? Quando a pessoa se sente melhor do que o outro, quando a pessoa acha que sabe mais do que o outro. E que eu não me lembro o versículo agora, mas eu me lembro de uma situação na igreja que eu congregava, né, e tinha, acho que eu já falei isso aqui, tinha uma pessoa que, assim, eu discordava muito teologicamente dela, muito, era muito, tal. E daí numa situação, eu não vou contar a situação inteira porque é muito longa, mas aconteceu uma situação na praia, nada a ver, queridos. E daí o Senhor foi me ensinar, né, porque tem um texto na palavra do Senhor que diz que nós temos que tratar o outro, eu não me lembro agora, infelizmente, se alguém tiver aí, você fala, que você tem que tratar o outro como superior. E o Senhor falou isso para mim, que eu tinha que tratar ela como superior. E eu falei para o Senhor, mas não acho que é superior, porque eu nem concordo. E o Senhor disse que eu estava sendo orgulhosa. Eu estava sendo orgulhosa. Então, queridos, o orgulho é algo que o Senhor odeia. E a palavra do Senhor diz que Ele abate. Sabe, aquele versículo, nem sei se eu anotei aqui, aquele que está em pé, pense, cuide-se para que não caia. Às vezes a pessoa está cheia de orgulho. Às vezes a pessoa olha para o irmão, e a gente vê muito acontecer isso na igreja, né? Um irmão erra aqui, um irmão peca aqui, existe um erro aqui, e a pessoa se coloca num outro nível de julgamento. Sabe, o apontar do dedo, sem misericórdia. É orgulho, como se aquilo nunca fosse atingi-lo. A gente espera que não atinja mesmo. Mas a palavra do Senhor diz que nós somos sujeitos às mesmas paixões. O nosso olhar não pode ser esse olhar altivo, porque o único que poderia ter olhar altivo, que é o Senhor, não tem. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós não podemos ter. Queridos, eu estou falando isso para que isso só entre no seu conhecimento? Não. Eu estou falando isso para que cada vez que se apresentar uma situação que te leve a se orgulhar, você se refreie. Amém, queridos? Você eu não sei exatamente de que forma que você leva a sua vida cristã, mas se você não leva assim, eu queria te ensinar. É para isso que nós ouvimos a palavra do Senhor, porque nós ouvimos a palavra do Senhor e nós vamos nos policiando o tempo todo. Nós vamos nos avaliando. Olha, eu garanto para você que se você ficar se avaliando o tempo todo, você vai ter pouco tempo para avaliar o irmão. Porque se você ficar se olhando, quando você for ter uma atitude, mas por que eu estou fazendo isso? Você não precisa responder, eu vou perguntar, você não responde para mim, mas responde para você. Você tem essa prática espiritual de fazer isso? Quando você vai ter uma atitude, você pensar antes, mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso por amor mesmo? Eu estou fazendo isso por orgulho mesmo?
Eu vou usar um exemplo para ficar um pouco mais claro para você, mas é um exemplo que eu vou falar quando eu falar sobre recompensa. Eu acho que eu até já usei, já contei isso aqui, da pastora Joyce Meyer. É assim, né, que fala, né? Ela disse que um dia tinha um problema muito sério na igreja, muito sério, e daí todo mundo quebrando a cabeça de que jeito resolver, de que forma resolver, de que forma resolver. E ela falou que ela estava sentada ali e o Senhor deu deu uma revelação. Ela falou, já sei. Só que o que ela ia fazer, ela não precisava falar exatamente em todos os detalhes. Ela podia ser mais sucinta e apresentar a situação, mas não. Ela deu uma floreada quando ela foi apresentar a situação, né? E todo mundo, nossa, pastora, que demais, mas você é demais, que sabedoria, que revelação, e ficaram falando um monte de coisa, tal, né? Aí ela saiu de lá até estufada, né? Ela saiu até estufada. Aí falou, quando ela estava saindo toda estufada, né? Porque ela era muito usada pelo Senhor, o Senhor falou para ela, satisfeita com a recompensa? E daí, né? E ele falou assim, espero que você esteja, porque essa é a única que você vai receber. Então você se prepara pela aula de recompensa, viu? A aula de recompensa vai ser daquelas de segurar na cadeira. Porque ela se orgulhou, queridos. Queridos, nós somos homens e mulheres naturais, nós temos alma, nós temos propensão a essas coisas. Nós temos propensão a essas coisas se a nossa carne estiver muito forte. Se o nosso espírito estiver muito forte, nós não temos. Amém, queridos? Não justifique os seus pecados, ou as suas tentações, ou as suas fraquezas por causa da carne. Isso vale para quem é ímpio, para quem não nasceu de novo, para quem é morto-vivo, para quem anda como zumbi. Porque do mesmo jeito que nós temos a carne, nós temos o espírito também. Então não justifica. Então, quando nós percebemos, então, na situação dela, né, eu estou falando isso porque ela mesma disse depois, né, isso faz parte, né, do ensinamento dela. Então, ela se orgulhou, né, ela se orgulhou e falou para as pessoas, para receber, né, toda aquela, como chama? Aqueles elogios, né, aquela pompa e tal. E daí o Senhor falou para ela, gostou da recompensa? Porque quando nós buscamos a recompensa terrena, queridos, o Senhor tira a espiritual. Os nossos olhos não têm que estar aqui. Os nossos olhos têm que estar lá. O Senhor honra aqui? Honra. O Senhor recompensa aqui? Recompensa. Mas Ele faz isso. Não é para nós fazermos isso. Amém? Não somos nós que temos que cavar essa recompensa. Não somos nós que temos que nos orgulhar para isso. Então, a palavra do Senhor diz que Ele abate. Então, queridos, em nome de Jesus, se você perceber que você está numa situação onde o seu ego está crescendo demais, isso acontece com qualquer pessoa. Qualquer. Quando você perceber, você tem que se policiar. Não, eu não vou fazer isso. Então, vamos dar o exemplo da pastora, né? Da Joyce. Quando ela ia dar aquela floreada que não tinha necessidade, era se avaliar, mas por que eu vou falar tudo isso? Eu vou falar tudo isso só para me exibir? Né? Como diz a gente, né, no português, só para se aparecer? eu vou falar isso só para receber elogios, só para... Então não vou dizer. Eu vou fazer o que eu preciso fazer e ponto. Essa tem que ser a nossa prática. E se nós encontrarmos em nós algum caminho mau, a palavra do Senhor diz que nós temos que orar ao Senhor, né? Senhor, vê se o Senhor encontra em mim algum caminho mau. Mas sem ser isso, nós temos que encontrar em nós o caminho mau. Se nós não encontrarmos, se nós nos avaliarmos, nós vamos ver, será que tem algum caminho mau? Então vamos continuar nos outros textos. Provérbios 29, um pouquinho para frente, 29 e 23.
Olha lá. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Queridos, assim, o nosso caminho, a nossa trajetória tem que ser uma trajetória de humildade. Não pode ser uma trajetória de orgulho. Mesmo porque o orgulho está muito ligado à rebeldia. Muito. Você pode perceber que pessoas que são muito orgulhosas, elas têm uma tendência a ser rebeldes. Por quê? Porque elas se acham mais. Então, se elas se acham mais, se elas se acham em uma outra posição, então elas não se submetem. Então elas não obedecem. Por exemplo, essa situação que eu falei para vocês da outra igreja que eu estava, hierarquicamente eu e a pessoa estava na mesma posição. Na mesma. A pessoa não estava acima, e nem eu acima. Nós estávamos na mesma posição. Mas mesmo assim o Senhor falou, é para você considerar ela maior. O Senhor queria me quebrar, né, gente? Porque, não, fala. Você já não está legal, você já está discordando. Não. Você tem que considerar a pessoa maior que você. Depois eu vou procurar o texto e eu te mostro. Então, vamos um pouco mais para frente, Mateus. Aí, pode falar? Filipenses 2:3. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Filipenses 2:3. Deixa eu ver. Não, deve ser esse mesmo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É fácil isso, queridos? Não é. Mas o Senhor falou que é para a gente... Obrigada, Bruninho. Mas o Senhor disse que é para a gente fazer assim. Nós temos que fazer assim. Você quer agradar ao Senhor? Você quer estar próximo do Senhor? Você lembra que nós, já falamos aqui, uma das primeiras aulas... Só subirá no monte do Senhor quem tiver as mãos limpas e o coração puro. As mãos limpas, de práticas, o coração de práticas assim objetivas, e o coração limpo de intenções. Então nós não podemos, queridos, lembre-se disso em nome de Jesus. Quando você perceber que aquela raizinha de orgulho está subindo, corta. Bom, abra lá em Mateus, então volte aí. Mateus 23. Então, mais um texto. Jesus falando, pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Essa é a matemática de Deus, amém, queridos? Essa é a matemática de Deus. Não adianta discordar, não adianta querer brigar. Essa é a matemática de Deus. Se você se exaltar a si próprio, se você se elevar, se você se colocar numa posição, você será abatido. E aquele que se humilhar, o Senhor vai exaltar. Então, mais um texto, Lucas. Eu tentei colocar na ordem para ficar fácil para você achar. Lucas 18. Nossa, gente, como passa a hora, pelo amor de Deus. Lucas 18:14. Lucas 18:14 diz assim, Jesus falando, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilhar, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Você lembra
dessa passagem, né? Que estava um fariseu, um cobrador de impostos, eles estavam no templo, e o cobrador de impostos começou a orar ao Senhor, né? Senhor, eu sou pecador. E ele estava confessando lá os pecados dele, né? Estava se humilhando diante do Senhor, confessando os pecados dele. E daí o fariseu, conhecedor da lei, né? Politicamente correto, ele estava lá falando, porque eu sou dizimista fiel, porque eu oro. Depois você lê, é isso que ele está falando. Porque eu faço, porque eu aconteço, porque... Aí o Senhor diz, quem foi justificado para casa foi o cobrador de impostos, aquele que se humilhou. Não o fariseu, aquele que se exaltou. É uma receita para nós, amém? Bom, eu queria dar um exemplo, né? Eu vou falar um pouquinho mais rápido. Saul foi assim. Você sabe que o maior pecado de Saul foi o orgulho, né? Foi quando ele entrou no templo para fazer, para oferecer incenso diante do Senhor, oferecer sacrifício diante do Senhor. Aquilo não era para ele. Ele era rei de Israel, né? Era uma das autoridades, né? Porque era o rei, era o profeta, ele era, acredito que a maior autoridade, né? Pelo menos terrena, né? Civilmente falando, ele era o rei. Mas aquela função de entrar diante do Senhor para apresentar sacrifício, não, ele não podia fazer. Mas ele achou que ele podia, porque ele era o rei. E a palavra do Senhor diz que o Senhor baniu ele, né? Baniu do cargo, baniu de tudo. Então, Saul é uma prova viva disso. Você se lembra, falando agora de alguém que não é do povo de Deus, Golias, né? Golias achava que não tinha ninguém que pudesse com ele. Ninguém. Ele desafiava todo mundo. Ele falava. Ele achava que não tinha ninguém. E quem que o Senhor usou? O Senhor usou alguém que ele qualificou como um cão morto, né? Quando Davi se apresentou diante de Golias, ele deu risada, ele falou, quem que vocês estão mandando diante de mim para lutar comigo? Um cão morto? Um cão? Que era um menino. Mas é assim que o Senhor faz. O Senhor abate os orgulhosos. Amém? Não entendi. Você lembra, né? Você lembra da história de Nabucodonosor, né? O rei todo pomposo e tal, e depois o Senhor mandou ele lá para viver no meio dos bichos lá, e cresceu o pelo, e cresceu o cabelo, e cresceu o unha, e cresceu tudo. É assim que o Senhor faz. 2, vamos falar do 2. Língua mentirosa. Eu queria que alguém procurasse um texto para mim, já que o pessoal está aí me ajudando. É um texto que fala que aquele que consegue controlar a sua língua, ele controla todo o corpo. Se você puder procurar. Veja só, queridos. Aqui está falando sobre a língua mentirosa, né? Deixa eu voltar aqui no meu Provérbios 6, 16. Calma aí. Provérbios 6, 16. Esse texto é Tiago 3? Deixa eu ver se tem uma caneta aqui. Alguém pode ler? Tiago 3, 2. Alto. Vocês estão com vergonha, é? Vocês estão procurando Tiago, é isso? Já achei aqui. Tiago 3, 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Demais, né, queridos? Nessas 7 coisas que o Senhor abomina, deu 4? Leu 4, Pedrinho, que eu já fechei. É o 3? Leu 3, Tiago 3, 3. Nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Até o cavalo.
Queridos, dessas 7 coisas que o Senhor odeia, 3 está fazendo menção à nossa língua. Exatamente, faz parte. 3 está fazendo menção à nossa língua. E quando eu fico olhando essas coisas, eu fico pensando, queridos, se nós não conseguirmos refrear a nossa língua, se nós não, porque a palavra do Senhor diz, né, que o Senhor nos fez para dominar, amém, queridos? E dominar começa da gente, começa de nós. Nós temos que dominar. Então, a palavra do Senhor diz lá em Gênesis, né, 2, que o homem ia dominar sobre toda a terra, enfim, sobre os animais, tal. Mas nós, a primeira coisa que nós temos que dominar somos nós mesmos. Por isso que uma parte do fruto do Espírito, por isso que uma parte do fruto do Espírito é domínio próprio. Quando a gente não consegue se dominar, nós não estamos com o fruto do Espírito. E isso pode ser várias coisas, queridos. Quando nós não dominamos os nossos olhos, quando nós não dominamos, né, os nossos olhos, você entende. Quando você olha para onde você não deve olhar, né, que você sabe que os seus olhos é a entrada de tudo. Se você não domina os teus olhos, aos seus olhos é a entrada de tudo. É pelos olhos que vai te chamar a atenção, que vai te despertar desejo. Você lembra de Eva? A palavra do Senhor diz que ela olhou e viu que a árvore era desejável. Então, se você não consegue dominar teus olhos, se você não consegue dominar teus sentimentos, tem pessoas que justificam tudo através do sentimento. Mas eu fiquei com uma raiva. Ai, mas eu vou dar um exemplo bom, que eu sempre observo, queridos. Eu sempre observo. As mães. Quem é mãe e pai aqui sabe que não existe amor maior, né? Não existe. Você que não é pai e mãe ainda, um dia você vai entender. Mas quando você for pai e mãe, não existe. Não dá nem para explicar o sentimento. Não é verdade, queridos? Não dá nem para explicar. Mas isso não justifica que você vai agir com os teus filhos quebrando todas as outras regras por causa dos teus filhos. Às vezes você não vê pai e mãe fazendo isso? Ah, não, tá tudo bem, não mexe com meu filho. Gente, calma, né? Não é assim. É claro que se fizer alguma coisa errada contra o teu filho, né, você tem que agir com justiça. Você tem que ser justo, né? Nem para cá, nem para cá. Se seu filho errou, teu filho errou. Se o outro errou, o outro que errou. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que, quando se trata de filhos, a pessoa perde a noção do que é certo, perde a noção do que é errado, perde a noção de tudo, queridos. Tem gente que cria problema dentro da igreja, na família, no trabalho, na escola, porque não consegue dominar esse sentimento. Nós precisamos dominar esse sentimento. Uma pessoa que é extremamente ciumenta, mudando agora, saindo dos filhos, uma pessoa que é extremamente ciumenta, não consegue se dominar, não se domina. Então, nós temos que nos dominar. Nós temos que ser os primeiros a sermos dominados por nós mesmos. E principalmente, como diz Tiago, a nossa língua. Querido, se a gente não for capaz de segurar nem o que sai da nossa boca, falando assim parece fácil, né? Mas é fácil? Não é. Não é. Eu acho que eu já falei aqui, quando eu comecei a pastorear, né? Quando eu comecei, né, o trabalho de pastoreamento, que é um trabalho maravilhoso, queridos, mas é um trabalho que te exige muitas coisas se você quiser fazer direito, né? Às vezes eu sabia de coisas que a minha língua coçava.
Sabe para quem que você quer contar? Para sua melhor amiga, para tua mãe. Mas nós não podemos. Então eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, esses assuntos não me pertencem. Esses assuntos não são os meus assuntos. Nem da minha vida eu não devo ficar falando, imagina da vida do outro. Às vezes falam, não, eu não vou contar para ninguém. Às vezes, né, eu tenho um filho adolescente, vocês sabem, e adolescente você sabe, né? Eles acham que os amigos são o centro do mundo. Adolescente não é assim? Dá uma raiva, né? Ai, Jesus. Aí a gente tem que ficar vendo, quebrar a cara até a pessoa aprender, né? Mas eles acham que os amigos são o centro do mundo. Bom, enfim. Aí quando o Mateus estava... Não, o Mateus não é mais adolescente. Ai, meu Deus, eu sempre enxergo ele como... Não, ele não é, ele já é um jovem, mas eu sempre enxergo ele como adolescente. Porque mãe é assim, os filhos não crescem, né? Mas o Mateus, quando era adolescente, ele estava nessa fase, né? Que os amigos eram o centro do mundo, né? Aí um dia ele contou um segredo dele para alguém, né? E daí virou aquele balaio, né? Aí contaram para todo mundo, aí foi... Nossa, ele chegou arrasado, chegou... Porque eu contei. Eu falei, mas você contou para quê? Ah, contei para a Folha. Eu falei, mas era segredo? Era. Eu falei, e aí? E aí que contaram? Eu falei, por que você está tão chateado? Porque não era para contar. Eu falei, mas você contou? Eu falei, o primeiro a contar o seu segredo foi você. Se você não tivesse contado o seu segredo para ninguém, ninguém ia saber. Não foi você que contou? Aí fica aquela cara de ué, sabe? Mas não era para contar. Eu falei, mas você contou o seu segredo. Se você, que é o maior interessado, não conseguiu guardar este segredo que você acha tão segredo, por que o outro ia guardar? Mateus, me fala. Por que o outro ia guardar? Queridos, nós precisamos dominar. Nós precisamos nos dominar. Queridos, a nossa língua pode nos colocar em tanta confusão. Mas eu estou entrando no assunto da língua, mas não é. Quero falar da mentira. Nem vai dar tempo, eu só quero ler. Pensei que era o tempo para as perguntas. Eu só quero ler um texto para a gente dar a introdução e a gente entra mais... Abra lá em João 8. E eu vou introduzir com esse, vou até marcar aqui qual que é a introdução que eu dei, e daí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. João 8. João 8, 42. João 8, 42. Queridos, olha, só por esse texto nós não precisaríamos falar mais nada. Só por esse texto já seria o suficiente para falar a respeito de mentira. Então, João 8,42 diz assim: disse-lhes Jesus, queridos, preste atenção nisso, amém? Em nome de Jesus. Disse-lhes Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. 43. Por que não entendes a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Em resumo, hoje, porque na semana que vem nós vamos entrar para falar sobre isso. Se nós mentirmos, quem é o nosso pai? Pode falar aí, queridos. O diabo.
Não é talvez, pode ser, não. Se nós mentirmos, o nosso pai é o diabo. É assim que eu crio os meus filhos. É assim. Eu quero que eles saibam e depois você vai ver que tremendo. Queridos, a mentira é uma prática. Mas eu não vou falar hoje, eu vou falar na semana que vem. Tá bom?